Irmãos, eu quero passar uma experiência que eu tive há uns tempos atrás com Deus, acerca das multiformas que Deus tem de nos transmitir as coisas. E eu fiquei maravilhado, porque às vezes nós queremos engessar a forma de Deus trabalhar em nossas vidas, de Deus se comunicar com a gente, mas é só você ir para a Bíblia que você vai ver que Deus ele não tem forma. Ele tem formas de falar e de nos transmitir para a gente. De várias maneiras ele vai falar para você, como fala no livro de Atos, ele fala como ele falou antes pelo Filho, agora ele estava falando ali. Então o que acontece? Deus ele é tremendo nas suas formas de falar, de agir e falar. E uma certa feita, durante um sonho que eu tive, Deus me deu um sonho, eu fico maravilhado porque Deus me transmitiu lá no passado. Não sei se você já teve uma experiência dessa, mas Deus ele me levou lá no passado, quando eu tinha 8 anos de idade, aproximadamente 8 para 9 anos de idade, que numa região serrana, em Partido Alferes, que eu passei por uma experiência. Eu tinha nessa idade, e ali Deus ele me transporta para essa época, eu já barbado, já adulto, já até mesmo agora depois dessa situação, desse acidente. Deus ele me transporta lá para o passado, quando eu tinha 8 anos de idade. Isso aqui não é regressão não, tá? Não é regressão de que as pessoas fazem, não é regressão. Isso aqui é Deus transportando a gente para o passado para nos transmitir uma mensagem. E ali Deus ele me levou quando eu fui numa cachoeira. Eu tinha 8 para 9 anos aproximadamente, e a minha irmã mais nova, ela tinha 6 para 7 anos. E interessante que a gente estava indo numa cachoeira, eu, meu pai, minha mãe, e a minha irmã e mais 2 pessoas, mais 2 senhores, e existia uma queda d'água, e a gente foi subindo assim a lateral da cachoeira, lá em Partido Alferes, isso, a cachoeira ainda existe ainda. E o interessante é que a minha irmã achou, ela era criancinha, era 6 para 7 anos, e ela viu umas moedinhas assim num trailerzinho assim abandonado, estava lá abandonado, ela achou uma moedinha. E criança, você sabe que criança gosta de moeda, né? Dá uma moedinha na mão dela. Hoje, claro, as crianças de hoje estão diferentes, quer dinheiro maior, né? Então o que acontece ali? Só sei que a minha irmã pegou aquelas moedinhas, botou na mão, pequenininha ela, porque a gente, ela com 6 para 7 anos, ela era bem pequenininha. E a gente foi subir na cachoeira. Quando chegamos lá na região da queda d'água, tinha um beiral assim, tinha uma descida, tipo um tobogã. E a minha irmã, na hora que o meu pai estava assim perto da queda da água, ela pensou que ele ia jogar água nela, porque a água estava gelada, pensou que ela ia jogar água nela, e ela se assustou e escorregou e saiu descendo, tobogã abaixo. E ela foi, mas só que quando minha mãe olhou, ela olhou, que viu que ela escorregou, que ela desceu, e ela cheia de poços embaixo, né, assim, de águas embaixo desse tobogã. E ali minha mãe, quando olhou, ela se assustou também e desceu atrás para poder pegar a minha irmã. E ela desceu, escorregando a minha irmã na frente, ela atrás, minha irmã pequenininha. Quando chegou lá no finalzinho, distância mais ou menos uns 15 metros abaixo, descendo, escorregando, a minha irmã caiu dentro desse poço, e caiu dentro desse poço, e a minha mãe caiu logo atrás. E nisso que ela caiu dentro desse poço, minha mãe caiu logo atrás, minha mãe afundou com ela, junto com ela, e quando sobe, ela sobe com a mãozinha esticada. E minha mãe subiu com ela. Quando chegou cá acima, não repara o cachorro latindo não, o que é o vivo e a cores. Tá bom? O cachorro do vizinho está latindo aqui, mas não repara não, que é o vivo e a cores. É a realidade da minha vida. Então o que acontece ali, a minha mãe perguntou para ela: por que você está com essa mãozinha levantada? Mostra a mãozinha. Quando ela mostrou a mãozinha, as moedinhas que ela estava, que ela pegou na barraquinha, e ali ela abriu a mãozinha, estava as moedinhas tudo dentro da mão dela. Ela escorregou aquela altura toda, ela afundou na água, mas quando ela subiu com a mão para o alto. Aí sabe qual é a mensagem que Jesus ele me transportou, que ele me mostrou dentro disso daí? Aleluias! Quando Deus ele levou, quando Jesus ele morre, ele passa, que ele morre ali na cruz do Calvário, que ele se entrega, melhor dizendo, que a Bíblia diz que ele desce as partes mais baixas da terra, prega os espíritos em prisão, leva cativo o cativeiro, toma a chave da morte e do inferno. E ele levanta com a nossa vitória, louvado seja Deus. O interessante é que essa mensagem que Deus me transmitiu para a minha vida e para a sua vida, que ele passou 3 dias no seio da terra,
Mas ao terceiro dia ele ressuscitou para poder me dar vitória e para te dar vitória. Essa foi a mensagem que Deus me transmitiu. Ele desceu quando a minha irmã ela levantou com aquela mãozinha esticada e que olhou na palma da mão dela. Minha mãe olhou na palma da mão dela e estava aquelas moedinhas. Naquela época eu não tinha como entender isso, mas Deus ele me transportou lá para o passado para mostrar a importância da morte de Jesus no Calvário, que quando ele desce as partes mais baixas da terra e prega os espíritos em prisão, leva cativo o cativeiro, toma os seus dadões aos homens, e ele toma a chave da morte e do inferno, porque a minha vida e a sua vida está na mão de Jesus Cristo, ninguém toma, ainda que ele desceu as partes mais baixas da terra, ele ficou ali 3 dias, mas ele subiu, ele venceu por mim e por você. Essa é a mensagem que o Senhor quer que eu passo para você, que ele passou para mim, que você valorize o sacrifício de Jesus Cristo. Que mesmo ele afundando, ele estando ali, ele subiu, ele levou a minha vitória e a sua vitória. Ele conquistou a minha vitória e a sua vitória na cruz do Calvário. E assim como Deus me mostrava, que assim como ela subiu e não largou aquela moedinha, mesmo com toda a dificuldade, com todo o sofrimento, com toda aquela descida escorregando e caiu dentro daquele poço e afundou, que ela levantou a mãozinha, que ela abriu a mão, ali estava a moedinha dela. Ali estava Jesus, a nossa vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não temos. O Senhor ele venceu por mim e por você. E essa foi a mensagem que ele me transmitiu. Que assim como ali, ele me levou lá no passado, ele me transportou lá para o passado. Ele te transporta hoje, lá para o passado, para você reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a descida dele às partes mais baixas da terra e mostrar para eles, olha aí, ó, o erro que vocês cometeram e não reconhecer a Deus no passado e não reconhecer a vida de Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Eles perderam. Mas ele levou aqueles que reconheceram, levaram os cativos ao cativeiro, ou seja, levou para os céus aqueles, o qual estão aguardando eu e você lá, na hora do arrebatamento. Porque morrer hoje já está com o Senhor, não com Deus, mas com o Senhor Jesus Cristo, que vai entregar a gente, a noiva, preparada diante do Senhor, diante do Pai. Então essa mensagem que eu deixo para você, Deus ele tem muitas formas de trabalhar, de falar contigo, e ele está falando contigo aqui hoje. Reconheça o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que ele desceu às partes mais baixas da terra, e ele levou cativo ao cativeiro, e ele está pronto para poder nos voltar e nos buscar, e ele vai voltar, isso é certo, e como nós vamos estar? Então temos que procurar, manter, se esforçar, para poder guardar aquele bom tesouro que ele tem nos deixado nós, pelas nossas vidas. Então ali está a mensagem que Deus ele transmitiu para mim, através de me transportar lá para o passado e me mostrar essa situação, usando a pessoa da minha irmã, aquela situação ali, quando ela subiu com a moedinha, que ela abriu a moedinha estava ali dentro, ela não largou, passou pelo que passou. Então passe pelo que passar, mas não largue a oportunidade que Deus te deu de subir para o céu junto com Cristo, a hora que ele arrebatar a sua igreja. Em nome de Jesus, guarda essa palavra contigo, essa experiência que Deus me deu na sua multiformas de falar conosco. Esteja sensível às formas que Deus fala contigo e que Ele se mostra para você. Em nome de Jesus.